Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aqui ao nosso curso de Cálculo 1, o vídeo de hoje vai tratar do assunto da derivada da exponencial. No caso, é a derivada da função de base e, e algumas aplicações. Na verdade, as aplicações não são basicamente da função exponencial, são aplicações diversas, né? Onde nós podemos utilizar aí o conceito de derivada. Então, vamos começar aqui primeiro com a definição do número e. Então, o que significa esse e? E vai ser um número tal que o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h, quando esse h tende a zero, ele vai dar 1. Trocando em miúdos, né, eu vou colocar então aqui o gráfico, né, mais uma vez, para vocês poderem ter a ideia do que eu estou querendo dizer. Então aqui ó, a gente tem esse gráfico onde eu coloquei aqui duas funções, só para dar uma exemplificada, e também criar um termo comparativo, né, com a função de base e. Então aqui eu coloquei na parte mais escura aqui, essa curva mais escura, preta, né? A função do tipo 3 elevado a x, né? Essa parte aqui azul claro seria a função 2 elevado a x. Onde é que está a função de base E? A função de base E vai ser essa parte aqui, esse rosa mais claro, justamente essa curva que nos interessa. Aqui, pessoal, o que significa isso na prática, né? Bom, por que eu falei que o limite, né? Vou colocar aqui mais uma vez o que estava no slide anterior, né? O limite de e elevado a h menos 1 dividido por h, quando h tende a zero, ele vai dar 1. Por quê, né? Porque é o seguinte, o desenho já explica aqui muita coisa. De todas as funções exponenciais que eu posso pegar, aqui eu coloquei duas, né? O 3 elevado a x e o 2 elevado a x. Eu podia pegar outros também, só para comparar ainda mais com a função de base e. Então, de todas as funções exponenciais, a função de base e é aquela cuja reta tangente nesse ponto aqui, ó, pessoal, entre 0 e 1, no ponto 0 e 1, se eu traçar aqui uma reta tangente, traçar aqui uma reta, né? Reta tangente, vou colocar aqui como sendo reta t, né? Se eu traçar essa reta aqui, essa reta t, a inclinação dela, ou seja, a sua derivada, né? Quando x for zero, vai ser 1. Então, por isso, né? Tem o resultado daquele slide anterior. Então, o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h, quando esse h tende a zero, ele é 1. Por quê? Porque de todas as funções que eu posso pegar de exponenciais, ela, no caso, é a única cuja reta tangente, nesse ponto 0 e 1, a inclinação dela, ou seja, quando eu calculo a derivada e substituo o x por zero, ela vai dar 1. Então, esse termo aqui, esse resultado aqui e esse resultado são a mesma coisa, tá? No caso, um complementa o outro. Então, a gente pode ter como resultado o que, na verdade, né? A derivada da função exponencial é ela mesma. Então, para ficar mais simples, colocar aqui o gráfico. O que ele está querendo mostrar aqui? A gente tem que a inclinação da reta ela vai ser sempre igual à coordenada y do ponto. Então, eu coloquei aqui ó, a reta, né? Aqui a curva, no caso a curva indicando que é a função exponencial de base é, né? E aqui eu coloquei um termo em inglês, mas no caso aqui significa inclinação, tá? Slope é inclinação. Então, ó, vejam que nesse ponto a inclinação dela é 1. No caso, é a coordenada y. E eu posso fazer isso em toda a parte da reta, né? Então aqui também, ó, em um ponto específico qualquer, é elevado a x, a inclinação dela vai ser sempre a coordenada do y. Então, resumindo, né, nada mais justo do que dizer que a derivada da exponencial é ela própria. Simples assim. Agora, pessoal, vou mostrar algumas aplicações, né? No caso, não aplicações, como eu falei no começo do vídeo, aplicações diretas da derivada da exponencial, mas aqui aplicações básicas do conceito de derivada em si, né? Então, vamos lá.
Estima-se que daqui a T anos, a circulação de um jornal vai ser dado por essa equação quadrática aqui, né? Então aqui a gente tem CT é igual a 100T ao quadrado mais 400T mais 5.000. O que ele quer? Encontre uma expressão para a taxa de variação da circulação com o tempo daqui a T anos. E outra, né? Ele quer saber também qual será a taxa de variação da circulação com o tempo daqui a 5 anos. E pergunta, a circulação ela vai estar aumentando ou vai estar diminuindo nesse exemplo? Então vamos lá. Letra A, né? O item A. Eu pego a função, tá? A função que ele me deu é uma função quadrática. A pergunta é, encontre a taxa de variação, uma expressão que determine a taxa de variação de acordo com o tempo. Pessoal, dica máxima aqui. Toda vez que ele perguntar taxa de variação, pessoal, nada mais é do que derivada, tá? Então, a derivada é uma taxa de variação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar essa função e vou derivar. Derivando, né? A gente já aprendeu isso no vídeo anterior, para ficar mais rápido, né? Sem ter que ficar usando o conceito de limite, né? Então, aqui eu pego a exponencial, né? Que no caso aqui é a potência, que é 2, coloco ela para cá, multiplico com 100, né? Então, 2 vezes 100 eu vou ter 200t. Aqui eu tenho 400t. A derivada de t, no caso, é 1. Então, vai ficar 400. E aqui é 5.000. 5.000 não tem termo t, né? Então, nesse caso, é um termo constante. E a derivada dela é 0. Então, nesse caso, sobra apenas 200t mais 400. Acabou a questão. Então, essa fórmula, ela me dá a variação, né, do jornal em relação ao tempo. Letra B. Ele quer saber a variação daqui a 5 anos. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou substituir o t por 5. Então, eu substituo na derivada, né? Então, vai ficar 200t, no caso, 200 vezes 5, mais 400. Multiplicando e somando, eu vou ter, então, resultado final, 1.400. Como essa taxa de variação ela é positiva, né? Então, a gente encontrou 1.400. 1.400 é um tempo positivo. Então, o que significa na prática? Significa que a circulação do jornal ela vai estar aumentando e a taxa vai ser de 1.400 unidades por ano. Terminou, então, a nossa questão. Veja que o conceito, pessoal, de derivada ajuda em muito, principalmente nessas questões que envolvem a taxa de variação. Outra, de acordo com a fórmula de Debye da físico-química, a polarização orientacional P de um gás é dada pela equação. Então, aqui a gente tem a equação, né, P é igual a 4/3 de π vezes n, que multiplica, aqui é μ ao quadrado, dividido por 3 vezes k vezes t, onde o μ, o k e o n são constantes positivas, né, e o t significa a temperatura do gás. Pergunta, ele quer saber a taxa de variação de P em relação a T. Mais uma vez, vem a frase mágica, né? Taxa de variação. Taxa de variação, trocando em miúdos, é a derivada. Então, vamos a ela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar a função que ele nos deu, né? No caso, a função de Debye, que é PT é igual a 4πn dividido por 3, que multiplica μ ao quadrado dividido por 3kt. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou consertar aqui um pouco ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar tudo, isolando apenas 1 sobre t. Tá? Então, aqui ó, eu tinha 4πn, e aí eu multipliquei pelo μ ao quadrado. Então, ficou 4π, né, μ ao quadrado vezes n, dividido. Aqui eu peguei 3 vezes esse 3, então ficou 9k. Aí percebam que eu separei, né, a variável, né? Quem é que está variando apenas? Quem é que está variando é o t, né? Então ficou aqui, eu tirei esse μ, vai ficar 1, né? No caso eu coloquei junto com esse pessoal aqui, né? Ficou 1 aqui em cima e esse 3k eu coloquei aqui junto com o 3, por isso que ficou 9k. Então vai ficar mais fácil da gente derivar. Depois eu inverti aqui, então esse t ele está embaixo, eu trago ele para cima. A gente aprendeu que quando eu faço esse movimento, né, de pegar a base e inverter,
a potência, né, ela vai ficar negativa. Como a potência lá era 1, então vai ficar menos 1. Então agora eu vou derivar. Derivando P em relação a T. Por isso eu estou usando aqui, pessoal, essa nova simbologia, tá? É a mesma simbologia do F', tá, pessoal? Nesse caso aqui, como eu estou colocando P, né, seria também, eu poderia colocar assim, ó, P' T, né? Como a gente já está utilizando o linha já há algum tempo. Mas aqui também é outra simbologia que significa a mesma coisa, né? A derivada de P em relação a T. Então aqui eu vou derivar. No caso, pessoal, fica fácil porque toda essa parte aqui é uma parte constante, né? Então nesse caso eu repito, tá? Então você repete. Aí o que eu vou derivar é isso daqui, ó, t elevado a menos 1. Então nesse caso vai ficar menos 1, eu coloco ele na frente, né? Regra de potência. Menos 1 eu coloco na frente. E aqui era menos 1, com o menos 1 da regra vai ficar menos 2, né? Lembrando a regra de exponencial. Vou pegar aqui a função, eu tenho a função f, né? Eu tenho um número elevado a uma potência. Então a derivada, como é que a gente faz? Eu pego a potência, coloco ela aqui, né? Eu faço esse movimento, que multiplica x, aí aqui era n, né? No caso, eu subtraio 1. Foi isso que eu fiz aqui. Aqui era menos 1, colocando ele na frente, então nesse caso eu vou subtrair menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 2. E aqui, pessoal, só para dar uma organizada, esse menos 1 aqui eu multiplico, né, com toda essa parte aqui, então vai ficar menos 4π vezes μ ao quadrado vezes n, dividido por 9k. E aqui, ó, eu tinha t elevado a menos 2. Eu podia acabar aqui, né? Só que nesse caso, o que foi que eu fiz aqui? Eu só organizei para tornar a potência, né, positiva. Então aqui era menos 2, eu quero que fique mais, né? Então eu inverto mais uma vez. Então ficou 1 sobre t ao quadrado, né? Lembrando, né, pessoal, estou usando essa regra aqui, né? Quando você tem uma base elevado a um expoente negativo, isso significa que ele é o inverso da base. Regrinhas básicas, né, de potenciação e radiciação, que a gente já viu isso, né, no curso anterior de fundamentos. E aqui, pessoal, acabou a história, né? Então aqui a gente tem a derivada de P, né, em relação a T, acabando aí. E aí, nesse caso, se você quiser, você pode multiplicar, né? E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo, né? Mais dúvidas, a gente vai discutir isso no nosso encontro semanal. Obrigado e até a próxima.